Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo, nós iremos dedicar o nosso tempo para você que está estudando para o concurso de São Paulo. Essa aula é uma aula que nós vamos resolver questões da VUNESP, onde nós iremos responder especificamente a parte de legislação do edital. Então eu mapeei o edital e trouxe para você o que vai cair. Por exemplo, a parte lá de ECA, de Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem lá artigos específicos. Eu trouxe questões aí específicas, por exemplo, do ECA, para te ajudar da banca VUNESP. Aqui, todas as questões VUNESP, para que você possa se preparar. Você precisa conhecer como essa banca desenvolve o seu raciocínio. Então eu trouxe aqui questões para te ajudar, especificamente falando sobre legislação, ok? Pode colocar na tela então. Nós temos aí o nosso material pós-edital 2023 na banca VUNESP, ok? Você que está estudando aí para o estado de São Paulo, seja bem-vindo. E aí nós estamos juntos até a sua convocação. Primeira questão diz o seguinte: a Lei Federal 9394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conforme o artigo 11 desta lei. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental é uma incumbência. Aqui nós estamos trabalhando com incumbências, e aí você precisa estudar as incumbências lá na LDB. Por quê, pessoal? As bancas gostam de trazer a confusão de incumbência, e a VUNESP não é diferente. Ela vai cobrar de você, por exemplo, as incumbências do Estado colocando do município, as incumbências dos docentes colocando como sendo das instituições de ensino, e assim por diante. Então o que você precisa fazer? Você precisa estudar aí as incumbências, ok? Aqui no caso, está falando de quem é a incumbência de oferecer educação infantil em creches e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. De quem é essa incumbência? E aqui já vem com o artigo 11. Vem comigo aqui, pessoal. O artigo 11 é o artigo, pessoal, da incumbência dos municípios, ok? O artigo 11, incumbência dos municípios. Automaticamente, pessoal, aqui nós estamos tratando da incumbência dos municípios. Qual é o inciso, professor? O inciso que trata dessa incumbência é o inciso 5º, maravilha? O inciso 5º vai tratar dessa incumbência aqui de cima. Então nós temos aí gabarito letra B, maravilha? Próxima questão diz o seguinte: segundo a LDB, no artigo 34 agora, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos, e aí a gente vai, pessoal, lá para o artigo 34, e aí ele vai dizer no seu caput, que pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Maravilha? Então nós temos aqui, pessoal, gabarito, letra E. Eu trouxe essas questões para você saber como que a VUNESP vai pensar a respeito desses assuntos, beleza? E a LDB, gente, vai despencar na sua prova. Eu trouxe algumas questões para que você possa entender como é que ela poderá cair na sua prova. Questão 3, coloque aí para mim, por favor. A questão 3 diz o seguinte: conforme a LDB, agora no artigo 24, a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com algumas regras comuns. Entre elas, e aí, pessoal, quais são as regras? Você tem aí o artigo 24, o inciso 4º vai tratar desse assunto. E ele vai dizer que vão se organizar em classes ou turmas, como, pessoal? Com alunos de séries distintas, com níveis
níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes, tá certo? Especificamente é assim que está escrito lá no artigo 24, seu inciso 4º, maravilha? Então vem comigo, vamos ver aqui qual é a questão que vai trazer dessa forma. Classificação em qualquer série, etapa, não. Nos estabelecimentos que adotam organização regular por ciclos, também não. Na carga horária mínima anual de 700 horas, também não. Poderão organizar-se em classes e turmas, ok? Com alunos séries distintas, ok? Com níveis equivalentes de adiantamento de matéria, ok? Para o ensino de línguas estrangeiras, maravilha, as artes e outros componentes curriculares. Então nós achamos aí o nosso gabarito, letra D. Uma questão muito importante que eu observei é que a VUNESP gosta muito de literalidade da lei. Muitas questões aí da lei vai ser tratada de forma literal. Então você precisa estudar a lei seca. Como é que eu estudo a lei seca, professor? Muito simples. Você vai imprimir o material. Depois que você imprimir o material, você vai imprimir, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você imprime o material, veja quais são os artigos que estão lá, específicos. E aqui eu trouxe esses artigos para que você possa estudar. E aí você vai fazer a leitura seca para você saber o que está escrito lá literalmente. Essa questão, por exemplo, aqui trouxe a literalidade do inciso 4º. Então, uma dica maravilhosa que eu te dou: estude a lei seca. Estude sempre depois que você terminar de estudar a parte teórica, estudar a questão dos exercícios, aí você parte realmente lá para a lei seca. Maravilha? Próxima questão, pode colocar na tela. A questão 4 diz o seguinte: de acordo com a lei 9394, lá no artigo 23, a LDB, é correto afirmar que, tendo como base as normas curriculares gerais, a educação básica poderá organizar-se em séries anuais e ciclos, mas não em períodos semestrais. Aqui a questão já está errada, ok? Porque ela pode sim em períodos semestrais. Aqui no caso, pessoal, nós estamos tratando do caput, maravilha? Aqui do artigo cabeçário, que vai falar que sim, há a possibilidade de você se organizar em períodos semestrais. Questão errada. Próxima questão. O calendário escolar deverá adequar-se a peculiaridades locais, inclusive climáticas. Já deixou de lado aqui a econômica. Já começa errada aqui. Agora vamos dar continuidade. Reduzindo-se, quando necessário, o número de horas previstos nessa lei. Lá no seu parágrafo 2º do artigo 23, fala que não há possibilidade de diminuir as horas letivas, porque senão você vai ter prejuízo aí na educação. Maravilha? Então, o calendário, mesmo com essas particularidades locais, climáticas e econômicas que a questão deixou de fora, precisa ainda preservar o número de horas letivas. Perfeito? Questão errada. A educação básica deverá organizar-se em ciclos, favorecendo a progressão automática dos estudantes, evitando a reprovação escolar. Aqui a gente tem algumas questões importantes. Primeira coisa, não só em ciclos, mas em séries anuais, ok? Você tem períodos semestrais, você tem os ciclos, você tem alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados ou outra
outra forma. Outra forma. Então, aqui, na verdade, você tem deverá organizar-se, deixou a questão errada, porque ela fala que poderá organizar-se, além dos ciclos, todas essas possibilidades aí. Questão errada. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades econômicas, peculiaridades climáticas locais, exceto as econômicas. Como eu disse para você, nós temos aí tanto as peculiaridades locais como as climáticas e as econômicas. Questão errada também, deixando de fora as econômicas, você tem lá dizendo que você precisa ter aí as questões de condições climáticas e econômicas, lá no parágrafo 2º, beleza? Questão errada. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país ou no exterior. Maravilha, pessoal. Parágrafo 1º aí, questão correta. Assim que está escrito lá no parágrafo 1º do artigo 23. Portanto, o nosso gabarito aí, letra E, beleza? Mais uma vez aí, literalidade da lei. Próxima questão, coloca na tela, por favor. Nós temos a seguinte questão. A Lei Federal, a LDB, estabelece as diretrizes e bases da educação. O artigo 13 desta lei, os docentes incumbir-se-ão, entre outros. Olha só, pessoal, mais uma questão de incumbência, questão super atual aí, 2023, tratando incumbências. Eu trouxe para vocês dica de ouro. Estude incumbências que vai cair na sua prova. Maravilha? Agora vamos saber aí qual é a questão que trata das incumbências dos professores. Vem comigo, então. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Pessoal, artigo 13, o seu inciso 5º, maravilha? Então nós já achamos o nosso gabarito. Nós temos aí o gabarito, letra A. Para a gente não ter dúvida, vamos para os próximos, mas você já sabe que aqui se trata do artigo 13, inciso 5º. Vem comigo, pessoal. Informar pai e mãe, se for o caso, responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de proposta pedagógica escolar. Aqui, pessoal, estabelecimento de ensino. Promover ambiente escolar seguro, também estabelecimento de ensino. Notificar o conselho tutelar do município, também estabelecimento de ensino. Promover medida de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, também estabelecimento de ensino. Lembra que eu falei para vocês que a banca vai trocar, a VUNESP troca para que você possa confundir. Então você tem aqui a letra A, que é o nosso gabarito. Pode passar aí, por favor. Próxima questão. A questão 6 diz o seguinte. A mãe de João, aluno do 3º ano do ensino fundamental, o considera um menino desobediente. Por isso, procurou o inspetor de alunos da escola, autorizando-o a utilizar o castigo físico como forma de correção, caso seu filho cometa na escola ato de indisciplina. Os artigos 18, 18A e 18B do ECA dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, orienta em uma situação como essa, cabe ao inspetor. Vem comigo então, pessoal. Vamos ver aí, no caso, o ECA tratando aí do artigo 18A, maravilha? Especificamente do artigo 18A, dizendo que a criança tem o direito de ser educado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel
ou degradante. Degradante. Isso é o que reza lá no artigo 18A do ECA, maravilha? Então vem comigo. Respeitar a vontade da mãe aplicando a punição física. Questão errada. Afirmar que somente em casos extremos se utilizará de castigo físico. Questão errada. Combinar que ele informará a genitora dos atos de disciplina para que ela execute o castigo desejado. Só esqueci de colocar aqui, pessoal, da parte de ninguém, tá? Ninguém poderá promover nenhum tipo de disciplina neste sentido, nem a própria família, tá bom? Informar que no processo de educação e cuidados é inadmissível o uso de castigo físico. É isso que está de acordo aí com o que nós acabamos de dizer. Então, nosso gabarito aí, letra D. Maravilha, pessoal? Próxima questão, questão 7. Pode deixar na tela aí, por favor. Questão 7 diz o seguinte. O Estatuto da Criança e do Adolescente define no artigo 1º que a lei se destina. Pessoal, a lei vai falar o seguinte, que é responsável pela proteção integral da criança e do adolescente. Maravilha? É um segmento específico da infância e da juventude? Não. Proteção de menores infratores? Não, que cometem crime. Aos menores de idade que ainda não gozam de seus direitos cidadãos? Também não. As famílias pobres cujos filhos? Não. Proteção integral ao conjunto das crianças e adolescentes do Brasil. Isso, pessoal. Gabarito, então, letra E. Maravilha? Próxima questão, questão 8, diz o seguinte. Fabrício, professor, PEB 2, em uma escola pública municipal, inscreveu-se em um curso de educação em direitos humanos. Nele tomou conhecimento do documento Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, Resolução 1 de 2012, o qual dispõe, no artigo 6º, que a educação em direitos humanos, de modo transversal, deverá ser considerada na construção de projetos políticos pedagógicos, PPPs, dos regimentos escolares, dos planos de desenvolvimento institucionais, PDI, dos programas pedagógicos de curso, PPC, das instituições de educação superior, dos materiais didáticos e pedagógicos, do modelo de ensino, pesquisa e extensão, de gestão, e completa bem como dos direitos dos diferentes processos de, no caso, pessoal, avaliação. Maravilha? Gabarito, letra E. Aqui também pediu a literalidade das diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, o artigo 6º. É um que cai muito, pessoal, porque ele fala realmente aí da construção de documentos norteadores aí da educação. Então, por isso ele está casando certinho aí com as questões. Então, artigo 6º na veia desse documento para que você possa ir bem. Maravilha? Próxima questão, pode colocar na tela. Aqui a gente tem uma questão bem interessante, que é o capítulo 5 da lei do ECA, trata dos direitos profissionais, a profissionalização e a proteção no trabalho. Partindo dessa informação, responda a questão. De acordo com o artigo 64 da citada lei do ECA, ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado o quê, professor? Bolsa de aprendizagem, ok? Bolsa de aprendizagem. Maravilha? Então nós temos aí, gabarito, letra D. Perfeito? Próxima questão aí, questão 10. Pode deixar na tela. A questão 10 diz o seguinte. O capítulo 5º do ECA trata do direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Partindo dessa informação, responda a questão. Agora, segundo o artigo 60 da referida lei, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Contudo, o artigo estabelece uma exceção
ao afirmar salvo o quê, gente? A condição de aprendiz. Maravilha? Condição de aprendiz. Gabarito, portanto, letra B. Próxima questão, questão 11. A questão 11 diz o seguinte: de acordo com as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, resolução 1 de 2012, agora no artigo 3º, a educação em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação sociais, fundamenta-se, entre outros, nos seguintes dos seguintes princípios. São ao todo, pessoal, 7 princípios, maravilha? Eu aconselho vocês a também levarem para sua prova esses princípios da educação em direitos humanos, porque elas podem cair aí na sua prova. Vem comigo então, pode tocar na tela. Nós temos o seguinte, pessoal: promoção da prosperidade e bem-estar. Aqui, pessoal, não faz parte, tá certo? Essas questões aqui não fazem parte. Igualdade de direitos, maravilha. Educação de qualidade em ensino integral, aqui também não vai fazer parte. Valorização das diferenças e das diversidades. Aqui, apesar de ser muito interessante, não vai tratar dessa forma. Na verdade, igualdade de direitos, o que deveria ter colocado aqui. Igualdade de gênero, minorização da educação básica, também não. Letra D. Sustentabilidade socioambiental, perfeito. A sustentabilidade socioambiental é o inciso 7º. Laicidade do Estado. A laicidade do Estado é o 4º. O 4º princípio. Democracia na educação. A democracia na educação é o 5º princípio. E dignidade humana. A dignidade humana é o 1º. Maravilha? Achamos aí o nosso gabarito. Portanto, gabarito, letra D. Mais uma vez aqui, cobrando de você a literalidade da resolução. Estude a literalidade da resolução para que você possa ir bem na sua prova. Princípios vão cair. O artigo 6º também provavelmente caia, porque trata justamente das questões da construção de documentos. Perfeito? Questão 12, coloca na tela para mim, por favor. No Brasil, há diversas leis que versam sobre a necessidade da mediação na promoção da autonomia dos educandos, como do reconhecimento e do respeito entre eles, prevenindo indisciplina e bullying, com diálogo, coerência e exigência. Entre as leis que mencionam o dever de se proteger a criança e o adolescente de situações degradantes, encontra-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o artigo 18 desse estatuto, é dever de quem, pessoal? De todos. De todos. Velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor, tá bom? Aqui nós estamos tratando do caput, ou seja, do cabeçalho desse artigo, portanto, gabarito, letra A. Maravilha? Questão aí também que pede para que você possa conhecer o artigo, e lá no nosso edital aqui para São Paulo, está definido quais são os artigos, e aqui também eu estou tratando justamente os artigos que estão lá, porque eles podem ser cobrados dessa forma ou formas parecidas, tá bom, pessoal? Pode colocar para mim na tela, por favor. Em atendimento ao artigo 214 da Constituição Federal de 88, foram instituídos o Plano Nacional de Educação, o PNE, aprovado pela Lei Federal 13.005 de 2014, e o Plano Estadual de Educação, PE, aprovado pela Lei 16.279 de 2016. Essa lei estadual
em seu artigo 4º, estabelece 5 instâncias encarregadas do monitoramento e execução do plano estadual do cumprimento de suas metas por meio das avaliações periódicas, sendo a primeira delas. Pessoal, a primeira instância é justamente a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Maravilha? A Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Gabarito, letra D. E aí você precisa lembrar o seguinte: quando a gente fala de avaliação e monitoramento, você tem as instâncias que vão fazer esse trabalho com o Plano Nacional de Educação e com o Plano Estadual de Educação. Qual é a grande diferença que você terá aí? A grande diferença que você terá aí é que, de um lado, você terá, por exemplo, o MEC, quando se trata do Plano Nacional. Quando se trata do Estado, é a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria Estadual de Educação. É só você lembrar o seguinte: tudo aquilo que for estadual é para o plano estadual. Tudo aquilo que é nacional, que é a União, como o Senado Federal, a Câmara dos Deputados Federais, o próprio Conselho Nacional de Educação, tudo isso vai ser para o plano nacional. Tudo que será estadual, Conselho Estadual de Educação, a Câmara dos Deputados Estaduais, tudo isso será para o Plano Estadual de Educação. Faça essa diferença, você não erra nunca a questão aí de avaliação e monitoramento, beleza? Vamos então para o próximo, pessoal. O próximo, a questão 14, diz o seguinte: de acordo com a LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então você tem aqui, pessoal, princípios do ensino lá no seu artigo 3º. Maravilha? Então vamos comigo? Prevalência do ensino público sobre as instituições privadas de ensino. Errado, pessoal. Por quê? Quando você vai lá para o princípio 5º, lá no princípio 5º está falando que deve haver coexistência entre as instituições públicas e privadas, não há prevalência entre um e outro, beleza? Questão errada. Vamos lá? Garantia do ensino domiciliar homeschooling dos 6 aos 18. Pessoal, isso aqui nem está sendo cogitado pelo artigo 3º, nem consta lá. Maravilha ou coisa parecida. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Esse daqui está certíssimo e, portanto, será o nosso gabarito constando lá no inciso 3º. Aqui, pessoal, a literalidade do inciso 3º do artigo 3º. Maravilha? Só para a gente poder aqui matar logo de vez questão a questão. Pode colocar aí na tela para mim. Gestão centralizada do ensino público? Não, pessoal. Gestão democrática. Questão errada. Valorização do investimento em tecnologia e automação escolar. Também questão que nem consta lá entre os princípios do ensino. Então, nosso gabarito aí, gabarito, letra C. Maravilha? Última questão, pode deixar aí na tela para mim, por favor. Diz o seguinte: segundo o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado com base em 14 princípios. 2 destes princípios estão mencionados nos incisos a seguir. O primeiro inciso é o 10º, que é a valorização da experiência extraescolar e a consideração com a diversidade étnico-racial. Maravilha? Étnico-racial. Então, nós temos aqui, pessoal, o nosso gabarito, letra A. Maravilha? Então, pessoal, espero ter te ajudado. Essas questões aí são questões que você pode fazer quantas vezes você quiser. Sentir dificuldade, professor não conseguir fazer, estude a parte que você sentiu dificuldade e vá para cima, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.